Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia do quinto Cipro. Teremos agora a conferência Abertura Ufológica Brasileira, aqui os UFOs são oficiais. Chamamos o professor Ademar José Gevaer para sua apresentação. O professor Gevaer é ufólogo, conferencista nacional e internacional, editor da revista UFO, fundador e presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, diretor brasileiro da Mutual UFO Network. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Ora, tudo bem que é 8h30 da manhã, mas sempre é hora de se falar de disco voador. E 8h30 da manhã também é hora de falar de disco voador. Tá? Eu quero agradecer imensamente a oportunidade que me foi dada pela comissão organizadora desse evento, pelo Amauri, Felipe, Melissa, esses amigos todos que eu revejo aqui, alguns que eu faço a partir de agora, da projeciologia, por me darem a oportunidade de vir falar sobre esse tema, sobre ufologia. Tá? Eu acho que vocês não vão se surpreender com muitos fatos que eu vou relatar aqui, mas talvez se surpreendam com outros. Porque, afinal de contas, para vocês, esse tema não é novidade. Há uma área de intersecção entre a ufologia e a projeciologia. Porque muitos de vocês que praticam a projeciologia já devem ter tido contatos com os seres que eu costumo chamar de os caras do andar de cima. Esses que vêm nos visitando a partir de muitos planetas, alguns mais adiantados, outros mais adiantados que os mais adiantados, e que vêm até aqui fazer as suas incursões na Terra. Então, para vocês, talvez, muitas dessas coisas não sejam novidade, devido a essa intersecção e devido a essa possibilidade que tantos de vocês alcançam de poder contatar essas entidades fora do corpo, num processo de projeção. Bem, eu gostaria de dizer a vocês que a ufologia hoje, ela alcançou um estágio diferente na sua forma de ser praticada. Até um tempo atrás, o que mais acontecia era a pesquisa objetiva do fenômeno, que a gente costumava chamar de ufologia científica. Era a pesquisa de campo, era a investigação das ocorrências, dos avistamentos, dos contatos, dos pousos, enfim. Isso sempre aconteceu, isso é importante que aconteça e sempre vai acontecer. A ufologia, fundamentalmente, tem que ter sua base na investigação das ocorrências, no contato com as testemunhas, ir aos locais onde os fatos acontecem e investigá-los lá. É assim que se faz ufologia. Porém, de uma época para cá, alguns começaram até mais cedo, gente como o próprio professor Valdo Vieira, gente como o general Uchoa e outros que já estão nessa senda há muitas décadas. De um tempo para cá, outras pessoas aderiram ao pensamento que esses homens que eu citei já tinham nos anos 50 e 60 e vem crescendo em nosso país, principalmente, talvez devido à própria natureza do brasileiro, um movimento paralelo à ufologia, que é mais aberto, que lida com a questão buscando a sua parte mais íntima. Eu explico melhor. Enquanto a ufologia, entre aspas, dita científica, se preocupa com os fatos mesuráveis, palpáveis, aonde pousou o UFO, qual era o formato da marca, qual era o peso do objeto, quantos olhos tinham os ETs, essa coisa toda. Essa outra linha da ufologia, que na falta de uma determinação melhor, a gente vai chamar de holística, ou mística, ou esotérica, muitos chamam dessa maneira, parte para tentar estabelecer uma conexão, um contato com as entidades que estão por trás do fenômeno, das inteligências que estão por trás do fenômeno. Quer dizer
Enquanto a ufologia científica se preocupa em saber qual era o tamanho do UFO, quantas janelas tinha, a marca que ele deixou no chão e como é que era o ET, esse outro movimento na ufologia quer saber de onde vem aquele ET, como pensa aquele ET, no que nós e eles nos assemelhamos. Somos ligados de uma maneira ou de outra? Temos uma origem comum? Somos parte da mesma coisa? Aquele ser que veio e que pousou e que nos visitou, onde ele mora? Seu mundo é semelhante ao nosso? Ele tem família? Ele acredita em Deus? Como funciona a sociedade desses seres que nos visitam? Essa é uma grande indagação que nós temos e que buscamos responder. E esse movimento da ufologia busca por vários métodos, e eu diria que a projeção é um deles, e provavelmente uma das ferramentas mais apropriadas para se chegar a responder essas questões. Porque em projeção você pode estar diante dessas entidades e se suprir de informações que o outro segmento ufológico não consegue pelos seus métodos. Então, não que um método seja melhor que o outro, mas os dois se complementam e são interdependentes. E evidentemente não são excludentes. Então é necessário se entender que hoje se pratica uma ufologia mais aberta, com o melhor que há da pesquisa científica do fenômeno, com o que melhor há nesse approach, nessa aproximação do fenômeno por outras vias. Porque é necessário, para se entender na totalidade do fenômeno, ter e saber usar todas as ferramentas que nós pudermos. Só assim nós vamos conseguir uma resposta, se é que vamos, porque parece que o próprio fenômeno se esconde de nós. Essa é uma outra questão. Quando nós parecemos estar mais próximo de uma solução ou de um entendimento, o fenômeno em si muitas vezes muda parte das suas características ou suas características de maneira integral, e assim a gente se afasta de conhecer. É como se eles, as inteligências, esses seres, as inteligências por trás do fenômeno, ainda não quisessem um contato aberto conosco, e assim, quando nós chegamos mais próximos de conhecê-los, eles modificam o seu modus operandi no nosso planeta. Isso tem acontecido ao longo das décadas, e nós temos visto, aqueles que leem nas entrelinhas do fenômeno, têm observado uma mutação. Mas, claro, tudo indica que um dia nós vamos acabar tendo um contato firme, frente a frente, com as entidades por trás do fenômeno, ou seja, com essas civilizações que nos visitam. Para mim, isso é questão de tempo. Eu não tenho elementos aqui, vamos dizer, objetivos, eu não tenho as provas, as evidências para dizer isso. Mas eu acredito num contato definitivo da humanidade planetária, da nossa civilização, com outras civilizações, até alguma coisa em meados desse século, até o meio do século, até 2050, 2060, algo assim. Há, inclusive, hoje, uma tendência de grupos dentro da ufologia de considerarem muito seriamente uma predição, vamos dizer assim, feita por Chico Xavier nos anos 80, de que a humanidade estaria diante de uma grande revelação a respeito do que ele chamava de família cósmica, quando desse 50 anos do momento em que o homem chegou à Lua. Isso foi em julho de 1969. Então, em julho de 2019, 50 anos depois, isso dentro do que Chico predisse, Chico Xavier, maior de todos os brasileiros, nós teríamos então, ou estaríamos então diante de uma grande revelação. Vamos aguardar ansiosamente por isso. Chico não costumava errar em nada. Então, é possível que a informação final do significado maior da questão ufológica, da presença desses seres em nosso planeta, se dê antes do que a gente espera. Ou pelo menos antes do que eu espero. E é importante que se saiba, desde já,
que nós estamos sendo visitados por inúmeras civilizações. Algumas vêm aqui regularmente, outras vieram no passado e depois se desinteressaram, ou tomaram outros rumos. Outras começaram a aparecer aqui apenas recentemente. E é evidente que quanto mais origens e mais distintas elas são, também são distintos e numerosos os objetivos dessas sociedades planetárias que nos visitam. Agora, o grande lance da ufologia, e que passa batido para muito ufólogo, e eu tenho tentado botar isso na cabeça deles, é que venham de onde vierem esses seres, e eles estão vindo de todas as partes. O curioso é que quando nós os vemos, quando as naves pousam, os seres saem, eles são observados em algum lugar, sabe como eles são descritos pelas testemunhas? Como tendo 2 pernas, um tronco, 2 braços, um cotovelo no meio de cada braço. E não 2, que seria melhor para dançar, por exemplo, né? Um pescoço, uma cabeça, 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz, uma boca. Precisamente o formato humano. Pô, peraí. Isso não pode ser coincidência. Que eles venham de tantos mundos diferentes e tenham precisamente o formato humano. Alguns são tão parecidos conosco que se entrasse, se sentasse nesse auditório aqui, provavelmente ninguém ia dizer alguma coisa diferente. Pô, aquele cara ali não é daqui, hein? Se bem que tem alguns aqui que eu estou vendo que parece que não são daqui também. Sempre tem. Tá? Então, é óbvio que nós e eles temos alguma coisa em comum. É como se a humanidade não tivesse crescido só no planeta Terra. É como se alguém, alguma força, alguma energia, tivesse semeado vida humana por muitos e muitos planetas, jogado as sementes por muitos e muitos planetas. Em alguns planetas, a semente germinou, os frutos vingaram, civilizações surgiram. Em alguns casos mais rapidamente, em outros casos mais lentamente. Há civilizações muito mais avançadas que a terrestre, em diversos graus de avanço. E civilizações mais atrasadas do que nós. Deve haver até civilização onde os caras estão comendo picanha crua, porque não descobriram o fogo. Enquanto há outros planetas onde os caras têm máquinas fabulosas, chamados de discos voadores, que nada mais são do que veículos, que servem para levar coisas e pessoas de um ponto a outro. Discos voadores, naves, que não estão vindo da Terra porque a Terra é linda e maravilhosa, mas porque estão explorando o universo, como nós fazemos. Nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, existem máquinas fazendo buraco na Lua, máquinas fazendo buraco em Marte, máquinas tirando fotografia dos anéis de Saturno, máquinas tirando fotografia dos satélites de Júpiter, máquinas pousando em asteroides. Por quê? Nós sentimos a necessidade de ir lá fora para ver o que há lá. E um dia nós vamos ter máquinas avançadas o suficiente para ir a outros planetas, com segurança, com eficiência, com rapidez. Nós seremos os extraterrestres de outras civilizações que um dia visitaremos. Então isso tudo é muito simples. Pensar na existência de discos voadores chega a ser até banal. Seria muito esquisito se não existissem discos voadores. Porque ia implicar no fato de não haver nenhuma outra sociedade que tenha evoluído mais que nós, que tenha surgido mais do que nós no plano da criação, seja ela divina ou de qualquer outra natureza, alcançado tecnologia para vir até aqui. Bem, tudo isso dito, o que eu quero agora falar a vocês é sobre como o país em que vivemos trata essa questão. Amigos, esse fenômeno se manifesta na Terra desde os seus primórdios. Porque, evidentemente, essas civilizações mais avançadas que nos visitam já eram avançadas desde quando nós éramos muito atrasados. Há muitos séculos, alguns milênios atrás. Mas, por alguma razão, a partir dos anos 40, final dos anos 40, começo dos anos 50, essas civilizações passaram a se mostrar mais abertamente para nós. E eu poderia fazer uma palestra exclusivamente sobre isso, porque diz respeito à preocupação que elas desenvolveram com o nosso processo bélico. O aumento na incidência das visitas extraterrestres ocorreu justamente quando nós inventamos um aparato de destruição em massa chamado bomba atômica.
que foi só um princípio de tudo, porque logo depois nós iniciamos a bomba de fusão. A fusão é caracterizada pela união dos núcleos de átomos menores para dar átomos maiores, tá? Liberando uma quantidade espantosa de energia. Por que que esses seres passaram a se preocupar mais conosco quando nós desenvolvemos essa bomba, que é diferente de qualquer outra? Há quem diga, estudiosos bem mais avançados, que a bomba atômica ou de fusão, que também é atômica, é o único instrumento capaz de matar, inclusive, a alma. A alma. Quando nós desenvolvemos esse mecanismo de destruição em massa, os UFOs chegaram de vez aqui. E isso foi no final dos anos 40, começo dos anos 50. Por quê? A energia nuclear é a energia que move o universo. Nós temos o calor do Sol porque o Sol é uma grande bomba de fusão nuclear, constantemente explodindo e irradiando o calor que chega até aqui. E assim são todas as estrelas que estão no universo. Todas. O que significa que nós aqui, empregando esse tipo de energia numa bomba para matar pessoas, que essas bombas não foram feitas simplesmente para não serem usadas. Hoje tem muitos países absolutamente loucos, obcecados por terem uma bomba atômica, principalmente o Irã. Imagina quando tiver. Imaginem quando tiver. Ou se cai uma bomba atômica nas mãos daqueles malucos lá do Comando Islâmico que está no Oriente Médio. Imagine. Eles não vão pensar duas vezes antes de detonar isso. O fato é que, a partir desse instante, os discos voadores começaram a chegar de vez aqui na Terra. E as nações passaram a perceber que algo esquisito estava acontecendo nos nossos céus. Todas as nações, em especial os Estados Unidos. E foram os Estados Unidos que iniciaram imediatamente um processo de acobertamento de informações sobre esse assunto à humanidade. Primeiro, à sua sociedade, aos norte-americanos. Mas, por extensão, já que eles se sentem os donos do mundo, eles impuseram isso para o planeta todo. E assim, todas as nações do mundo, com maior ou menor grau, até um certo momento, acobertavam a existência dos discos voadores. No Brasil, o processo foi paralelo e foi semelhante. Só que, enquanto algumas nações ainda omitiam essa questão, a sociedade, já nos anos 50, quando os discos voadores já eram constantemente vistos em todos os cantos, no Brasil, nós iniciamos um processo de pesquisa desse fenômeno, de maneira oficial, por parte do governo brasileiro. E isso talvez poucos de vocês saibam, porque a sociedade brasileira não tem ideia de que o governo brasileiro reconhece a questão ufológica desde há muito tempo, como séria. Os nossos militares, em especial da aeronáutica, são pessoas que têm uma noção clara da existência desse fenômeno. E quando eu falo fenômeno, eu quero me referir a tudo que diga respeito aos discos voadores, a toda a manifestação dessas naves em nosso planeta. Vejam vocês que em agosto de 2010, nós tivemos uma situação única na Terra, entre todos os países do mundo. Ninguém menos do que o comandante da aeronáutica brasileira, o brigadeiro, tenente brigadeiro do ar, Juni Saito, publicou uma resolução chamada Portaria 551 GC3 no Diário Oficial da União, que é o jornal oficial da União, do nosso país, onde estão todos os atos, determinando que a partir daquele instante, todos os avistamentos de discos voadores que ocorressem em nosso país e fossem relatados à Força Aérea Brasileira, deviam ser passados ao Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, ao CONDABRA, e do CONDABRA deveriam ser enviados para o Arquivo Nacional, que é uma biblioteca pública. Gente, essa foi a determinação de que todas as informações sobre discos voadores a partir daquele instante deveriam ser tornadas públicas. Chegamos a isso de uma maneira assim brilhante, posicionando o país na vanguarda mundial, na forma como se reconhece o fenômeno UFO. Só que isso não se deu de graça.
Isso não aconteceu aleatoriamente. Isso aconteceu graças a um movimento popular. E esse movimento popular chama-se campanha UFOS, Liberdade de Informação Já. Que eu e o meu amigo Marco Antônio Petit desenvolvemos em 2004 e lançamos por meio da Comissão Brasileira de Ufólogos. E ela teve 3 fases até agora, para que isso tudo ocorresse. Na primeira fase, nós lançamos o Manifesto da Ufologia Brasileira, quando conseguimos 70 mil assinaturas de populares, pessoas que ansiavam, como nós ansiávamos, para que as autoridades brasileiras abrissem seus arquivos e reconhecessem os UFOs. Levando, anos depois, aquela resolução oficial publicada no Diário Oficial da União. Em 2007, nós lançamos o dossiê UFO Brasil, que reforçava a iniciativa anterior. E, em 2012, lançamos a iniciativa UFO Brasileira, que reforça os momentos anteriores. Então, a campanha que nós iniciamos em 2004, chamada UFOS, Liberdade de Informação Já, ela pretendeu pedir ao governo que abrisse a discussão sobre os discos voadores de maneira oficial, que estabelecesse um canal de comunicação com os ufólogos e, evidentemente, com as Forças Armadas. E isso tudo vem ocorrendo de uma maneira que hoje nós podemos nos orgulhar do país que temos, pelo menos nesse aspecto. Depois de tanto batermos na tecla, a Comissão Brasileira de Ufólogos, que é um grupo hoje de 15 pessoas, de diversos centros de pesquisas e independentes, conseguiu fazer com que o governo abrisse 4.400, mas em agosto passado nós tivemos mais umas 400 páginas liberadas, quer dizer, perto de 5.000 páginas de documentos oficiais do governo brasileiro, registrando a pesquisa que os militares brasileiros fizeram dos discos voadores, foram liberadas e estão ao alcance de qualquer pessoa no Arquivo Nacional em Brasília, ou no site da revista UFO, ufo.com.br. Tá? A estratégia do governo de liberar foi por décadas. O governo inicialmente liberou os anos 50, passados uns meses os anos 60, passados os meses 70, 80, 90, estamos na fase da liberação dos documentos dos anos 2000 e 2010. E o governo já admite que liberou praticamente tudo, ou diz que liberou praticamente tudo, e a gente evidentemente não acredita, porque ninguém é ingênuo para achar que até mesmo os segredos mais importantes da ufologia serão liberados dessa maneira. Mas vamos chegar lá, tá? Agora, para que vocês tenham ideia de como o Brasil se relaciona com esse fenômeno faz tanto tempo, em 1954, na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, tivemos a primeira iniciativa de pesquisa oficial dos discos voadores no país, que foi o primeiro inquérito oficial sobre OVNIs, que chegou a essa conclusão. E nós estamos falando de algo que aconteceu há 60 anos atrás. Imaginem vocês, enquanto os Estados Unidos estavam escondendo essa questão da população, nós já declarávamos que o fenômeno UFO é real, exige atenção e será conduzido com seriedade pelas autoridades brasileiras. Isso foi determinado assim pelos militares daquela época. Logo depois, ou pelo menos alguns anos depois, em março de 1969, no 4º Comando Aéreo Regional de São Paulo, foi estabelecido o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Uma estrutura enorme que tinha como objetivo realizar investigações seríssimas sobre discos voadores em todo o território brasileiro. Toda a estrutura da Força Aérea estava engajada nesse processo de investigação do fenômeno. Imagine, em 1969, nos Estados Unidos se estabeleceu o projeto Blue Book, o livro azul, que tinha como objetivo afundar perante a opinião pública a questão dos discos voadores. E aqui, ao contrário, embora não de forma completamente aberta, mas não era secreto, era apenas reservado, nós tínhamos uma entidade de pesquisa desse assunto fundamentada no princípio de que os discos voadores são legitimamente reais, existem, vêm de fora da Terra e precisam ser investigados. Imaginem que dentro dessa abertura que o governo brasileiro fez, surgiram muitos documentos produzidos
pelo CIOANI, pelo Sistema de Investigação, que atestam como os UFOs foram pesquisados no Brasil e que resultados foram obtidos. São páginas e mais páginas de documento que tem, inclusive, desenhos de objetos voadores não identificados pousados em diversas circunstâncias. E até mesmo com tripulantes. Isso tudo investigado à forma militar. De maneira militar. Esses documentos, graças à campanha dos ufólogos brasileiros, estão liberados. E nós hoje podemos ter conhecimento de seu conteúdo. Vejam alguns desenhos que foram produzidos pelos militares, porque as fotos ainda não foram liberadas, das naves que eles investigaram em diversas circunstâncias do nosso país. Inclusive naves pousadas no interior de São Paulo, no solo. Esse material está liberado. Agora, para que nós tivéssemos isso tudo acontecendo hoje, e aquela resolução ter sido publicada no Diário Oficial, eu vou explicar para vocês em que se fundamentou a campanha UFOS Liberdade de Informação Já. Nós sabíamos que não adiantava chegar ao governo e falar, nós queremos que vocês abram seus arquivos agora, já. Nós não íamos ser atendidos, muito menos íamos ser ouvidos. Era importante que nós estabelecêssemos uma estratégia. E o desenho dessa campanha se baseou em obter informações concretas sobre 3 casos da ufologia brasileira que tivessem inequivocamente, comprovadamente a ação de militares. E assim nós escolhemos a Operação Prato, que é dos anos 77, dos anos 70, em 1977, a Noite Oficial dos UFOs no Brasil, que é de 1986, e o caso Varginha, que é de 1996. Como os 3 casos que nós pedíamos ao governo que liberassem o que tinha. Por quê? Nesses 3 casos, havia, como eu falei, comprovadamente a participação de militares brasileiros. Se nós recebêssemos do governo a seguinte resposta: nós não sabemos nada do caso Varginha, nós temos aqui esse documento que prova que o Exército participou das operações de captura de um ET assim, assim, assado. Mas nós não sabemos nada da Operação Prato. Não, nós temos esses documentos aqui que vazaram, que provam que vocês conduziram a Operação Prato naquela época. Então o governo não tinha como escapar, porque nós tínhamos a prova de que havia envolvimento governamental. E havendo o envolvimento governamental, era evidente que esses casos estavam nessa esfera em nosso país e havia documentação maior, mais numerosa sobre isso, para nós requisitarmos. E foi o que fez. Essa era a estratégia da campanha. A Operação Prato, falando rapidamente, porque só isso aqui dá uma palestra de 10 horas. A Operação Prato foi uma missão militar conduzida numa área da Amazônia, centralizada na ilha de Colares, que fica a uns 100 quilômetros de Belém, que visou pesquisar luzes que eram avistadas e que inclusive atacavam pessoas naquela região, que eram chamadas de luzes vampiras ou chupa-chupa. Mais de 2.000 páginas de documentos sobre os fenômenos que aconteceram lá e que foram investigados pela Operação Prato durante 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro de 1977, foram produzidas, além de 500 fotos de UFOs que foram feitas pelos militares. Isso sem contar 16 horas de filmes de discos voadores. Gente, não há nada no mundo maior do que a Operação Prato em número de pessoas. Foram de 2 a 3 dúzias de militares comandados por aquele homem, que já faleceu, o coronel Wirangê Holanda, que foram à ilha de Colares principalmente, mas ao seu entorno, para investigar essas luzes. E eles acabaram tendo contato com as luzes. Um dos fundamentos, ou um dos princípios, um dos objetivos principais da Operação Prato era estabelecer contato com as inteligências por trás do fenômeno. E esse contato foi estabelecido. A Operação Prato foi uma missão militar secreta, mas que vazou em muitas circunstâncias à sociedade. E resultou numa grande quantidade de documentos. Das mais de 2.000 páginas produzidas, o governo liberou aproximadamente 400, que mostram, inclusive, os mapas de UFOs, de locais que os UFOs sobrevoavam
na ilha de Colares e nos seus arredores. Além de descrições de como eram as naves, de descrições de como eram os seres. Tudo isso aí foi liberado. Havia naves em formato clássico do disco voador, havia naves em formato de delta, e esse era o tal do chupa-chupa, o fenômeno que atacava pessoas. Mais de 1000 foram atacadas, levando a 4 óbitos. E sugava seu sangue. Era um objeto que emitia uma luz que fazia curva, como um raio laser fazendo curva. Vocês já viram isso? Isso acontecia na Amazônia. Isso foi investigado detidamente pela Força Aérea Brasileira em segredo. E isso aqui, amigos, está liberado. Graças a essa campanha dos ufólogos brasileiros. Está liberado. Centenas de páginas e relatos impressionantes hoje fazem parte do Arquivo Nacional e estão abertos à população. O governo não trata mais isso como segredo. E nem deveria ter tratado antes. Vejam algumas das fotografias de objetos que foram feitos lá. Infelizmente, as fotos não são de naves bonitas, como a gente vê nos filmes. São mais ou menos isso aí, porque são vistas à noite. Eram vistas à noite e foram fotografadas, às vezes a grande distância, às vezes a curta distância, mas não dando para se observar a sua estrutura. Essas mesmas naves, quando são vistas de dia, o que não era o caso na Operação Prato, elas apresentam uma estrutura metálica, que à noite se reveste de luz, e é isso que é registrado pelas fotografias. Vejam aí mais algumas, e todo esse material está liberado. Então, um dos pilares da campanha UFOS, Liberdade de Informação, já da Comissão Brasileira de Ufólogos, foi a Operação Prato, e conseguimos que o governo abrisse sobre isso. Certo? Agora, se disse que a Operação Prato foi encerrada em dezembro de 1977 e ponto final. Isso não é fato. Nós ainda estamos tentando perseguir um fio da meada que vai nos levar a uma informação muito importante sobre a Operação Prato. Como eu havia falado para vocês há poucos minutos, um dos objetivos dessa operação era documentar o fenômeno e outro era estabelecer, desde que seguro, contato com as inteligências por trás dele. Isso efetivamente ocorreu no final de dezembro de 1977. Quando o coronel Irangê Holanda, quem eu vos apresentei agora há pouco, e um dos seus homens estava no rio Guajará Mirim, que é esse aqui. Esse é o rio Guajará Mirim, num desenho que ele próprio fez. A ilha de Colares tem, de um lado, o rio Amazonas, na sua quase foz, e do outro lado, é uma ilha bem grande, o rio Guajará Mirim. E estava o Irangê Holanda com um dos seus homens, num barco de alumínio, numa missão ali, e já voltando para o acampamento onde ficavam os militares do outro lado da ilha, quando eles viram um objeto cilíndrico de 100 metros de comprimento, maior do que um Boeing, cilíndrico, um tubo metálico, encostar do outro lado do rio, próximo da margem. E da parte superior desse objeto, abriu-se uma porta por onde saiu um ser extraterrestre a 100 metros de altura, que veio descendo, flutuando, descendo, flutuando, descendo, flutuando, descendo, flutuando, até chegar a ficar frente a frente com os dois militares estarrecidos, como diz a Dilma, estarrecidos. Estou estarrecida. Sabemos que está mesmo, né? Tá? Os dois militares, esses sim estarrecidos de verdade, diante dessa criatura que tinha essa característica. Já havia sido vista nesses formatos de naves anteriores. Não houve comunicação oral, nem gesticulada, e nem mesmo telepática. E a criatura então voltou para dentro da nave, flutuando no ar, e a nave se elevou e foi embora. O Irangê Holanda tinha a obrigação de, sempre que acontecia alguma coisa relevante dentro da Operação Prato, voltar à cidade e revelar os fatos, prestando um relatório ao seu superior, que era o brigadeiro Protásio de Oliveira, o comandante do 1º Comar em Belém. Nessa ocasião ele foi
a jato para a cidade de Belém para falar: brigadeiro, brigadeiro, tivemos o contato com as inteligências por trás do fenômeno. E o brigadeiro, que era um apaixonado pelo assunto, e era um grande conhecedor, um homem que hoje é nome de rua no interior do Pará, ele ficou também, entre aspas, estarrecido. Não se esperava que fosse se conseguir esse contato, embora o contato fosse um dos pressupostos da Operação Prato, era um dos objetivos, mas ninguém acreditava que isso pudesse acontecer, e aconteceu. E por ter sido tomado de surpresa, o brigadeiro consultou Brasília e consultou naturalmente os norte-americanos, que já estavam rondando a Operação Prato, e foi determinado o encerramento dela. E o brigadeiro mandou que o Irangê Holanda voltasse para a cidade, trouxesse seus homens, seus equipamentos, seus materiais, entregasse todos os documentos, todas as fotos, todos os filmes, tudo mais. Mas isso não é verdade. A Operação Prato, de fato, não acabou. O que acabou foi essa fase da Operação Prato, que era de certo conhecimento da sociedade. Isso tudo foi apagado. E teve início uma outra operação no lugar, mais secreta, para se determinar, estabelecer um canal de comunicação com aqueles seres que estavam se manifestando lá, com comando de militares norte-americanos, que naquela época, nos anos 70, mandavam em toda a América Latina. Isso me foi confirmado por um brigadeiro que foi comandante do Condabra no Brasil, e é certificado, é algo verdadeiro. Infelizmente, nós não temos hoje, ou não tivemos até agora pelo menos, mas continuamos perseguindo, informações sobre essa segunda fase da Operação Prato. Mas não vamos desistir. Nós acreditamos que muita coisa vai surgir daí, embora esse é um ponto mais nevrálgico da pesquisa militar dos UFOs no Brasil. Bem, vamos passar ao segundo caso, sobre o qual nós alicerçamos a campanha UFOs Liberdade de Informação já. E esse caso é o que nós conhecemos como Noite Oficial dos UFOs no Brasil. É oficial porque, na ocasião, vários militares se envolveram no episódio. O episódio que foi caracterizado durante uma noite pelo aparecimento de 21 UFOs de 100 metros de diâmetro. 100 metros de diâmetro sobre a região sudeste, detectados por radar, inclusive por radares de bordo de aeronaves e por todo o sistema de defesa aérea e controle de tráfego aéreo do Brasil. E essas 21 bolas, essas 21 esferas, foram perseguidas por caças a jato da Força Aérea Brasileira durante mais de 2 horas. E isso tudo, apesar de ter ocorrido nos anos 80, em maio de 86, foi admitido pelo brigadeiro da aeronáutica, Otávio Moreira Lima, aquele homem do meio. E uma das testemunhas era ninguém menos do que Osiris Silva. No processo de investigação deste caso, eu cheguei a entrevistar até mesmo o brigadeiro Sócrates Monteiro, que foi um ministro da aeronáutica na ocasião, e era um comandante das Forças Armadas que estava a cargo da revelação oficial dos fatos da sociedade. Por isso que nós chamamos tudo isso de Noite Oficial dos UFOs do Brasil. Pois bem, na ocasião em que ela aconteceu, no dia seguinte, aqueles militares compuseram uma conferência de imprensa e colocaram todos os pilotos dos caças que perseguiram os UFOs e os controladores de tráfego aéreo, os seus comandantes, etc. e tal, para responder perguntas da imprensa. Algo inédito no Brasil. Só no Brasil essas coisas acontecem, né? Realmente não dá para entender o porquê certas outras coisas acontecem como a de domingo passado. Enquanto há tantos anos atrás a gente tinha essa liberdade, a gente tinha essa coisa. Não dá para entender esse país. O fato é que foi prometido nessa conferência de imprensa que o governo iria entregar à sociedade um relatório de tudo que aconteceu naquela noite. Só que esse relatório, infelizmente, nunca apareceu. Porém, dentro do processo de abertura ufológica da campanha UFOs, Liberdade de Informação já, esse relatório surgiu. Esse relatório de ocorrência do Ministério da Aeronáutica foi assinado pelo brigadeiro José Pessoa Cavalcante de Albuquerque. E na sua conclusão é dito isso,
que este comando é do parecer de que os fenômenos, os objetos, os 21 objetos de 100 metros de diâmetro, tamanho de uma quadra urbana, são sólidos e refletem certa forma de inteligência pela capacidade de acompanhar e manter a distância dos observadores, como também de voar informação. É o equivalente a dizer, eram UFOs materiais, inteligentemente tripulados, comandados, pilotados. Isso apareceu num documento liberado pela Força Aérea Brasileira dentro da nossa campanha. Não é pouca coisa, amigos. Isso é algo extremamente sério. É mais um dos passos que foram estabelecidos pela Força Aérea Brasileira para se tratar o assunto com mais transparência. Aliás, uma transparência como não se vê em muitos lugares do mundo. Aqui nós vemos. Imaginem vocês fenômenos sólidos que refletem certa forma de inteligência. 7 caças a jato perseguiram esses fenômenos. 21 esferas de 100 metros de diâmetro cada. Esse material está liberado e à disposição de vocês no Arquivo Nacional, à disposição de toda a sociedade. E também no site da revista UFO, ufo.com.br. E por fim, o terceiro caso que alicerçamos, que usamos como alicerce na nossa campanha pela liberdade de informações ufológicas, é o caso Varginha. Não há ninguém aqui que não tenha ouvido falar do caso Varginha. Todo mundo sabe. Inclusive, acabei de fazer amizade com uma pessoa aqui que é de Varginha e que é mais uma a atestar que tudo isso aconteceu. Gente, o caso Varginha é outro episódio da ufologia nacional sobre o qual a gente podia falar 10 horas seguidas. Há livros, há trabalhos muito importantes, muito interessantes sobre o caso Varginha. O caso Varginha é, na minha opinião, o caso mais importante da ufologia mundial. Vocês também ouviram falar do caso Roswell, e os dois são caracterizados pela queda de uma nave. O caso Roswell aconteceu nos Estados Unidos em 1947. Varginha aconteceu em Minas Gerais, em 1996, terra do pão de queijo e da cachaça. Bem, enquanto o caso Roswell, tão festejado pelos nossos colegas ufólogos americanos, aconteceu em 47, só começou a ser investigado 25 anos depois. O caso Varginha aconteceu em 96, já na era da informática, da tecnologia, do celular, e começou a ser investigado horas depois. E dentro da primeira e da segunda semana de investigação do caso Varginha, nós já tínhamos mais de 30, 40 ufólogos trabalhando. Você lembra disso, Amauri? Você não estava ativo naquela época, trabalhando na investigação desse fato. O Amauri foi ufólogo. Ele disse foi, mas eu acho que ainda é, porque não tem esse foi ufólogo. Ainda é apaixonado pelo assunto, então é ufólogo, né? Lê, pesquisa e tal, né? Então o caso Varginha é caracterizado pelo seguinte: uma nave caiu. Foi vista, um cilindro voador foi visto caindo. Mas, aos seus tripulantes, que teriam sido entre 5 e 7, dependendo do número de testemunhas que a gente considerar, foram relatados vivos. Eles não morreram na queda. Mas pelo menos 2 foram capturados, também vivos, pelo corpo de bombeiro local e por uma unidade do Exército, que foi despachada da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, Minas Gerais. Dentro desse episódio todo, a primeira captura aconteceu na manhã do dia seguinte à queda do UFO. Na verdade, o UFO caiu às 4 horas da manhã do dia 20 de janeiro de 1996, um sábado. Por volta das 7h30 da manhã, portanto 3 horas e meia mais tarde, essas criaturas estavam sendo vistas bem próximas do caso do Jardim Andere, na cidade de Varginha, numa área limítrofe entre a cidade e uma área rural. E foram vistas por dezenas de testemunhas. Logo, às 10h30 da manhã, com toda a eficiência do Corpo de Bombeiros brasileiro, 3 horas mais tarde, depois de chamado, chegou lá uma corporação, uma tropinha do Corpo de Bombeiros com o Exército e fez a primeira captura, na frente de dezenas de pessoas. E depois eles negaram isso. Que coisa curiosa, né? Na frente de dezenas de pessoas, o primeiro ser foi capturado e o outro escapou. Inclusive, há a descrição de como essa criatura foi colocada dentro de uma caixa de madeira e colocado em cima de um caminhão do Exército, na frente de dezenas de pessoas, e o odor que essas criaturas exalavam era tão grande
cheiro de amônia, amoníaco, que as pessoas próximas lacrimejavam, seus olhos lacrimejavam do ardor que esse gás, esse líquido, ele se transforma em gás rapidamente, emanava. Já a segunda criatura capturada, vejam, de 5 a 7 foram vistas, mas nós só temos informações da captura de 2. A nossa pesquisa só chegou até esse ponto, porque a partir daí o Exército já estava cobertando tudo e nós não conseguimos descobrir mais nada, mas temos a suposição de que todas as criaturas foram capturadas. Mas sabemos com certeza, e não por suposição, que 2 foram capturadas. A primeira dentro desse processo que eu descrevi, e a segunda por uma dupla de policiais militares, da Polícia Militar de Minas Gerais, que estava à paisana e que foi chamada para a operação de captura, como todos os policiais do sul de Minas, chamado Marco Elixerese. O Marco foi o policial daquela duplinha, daquela ronda, que viu a criatura atravessar a pista às 10 horas da noite daquele sábado, e saiu do carro, entrou no mato e pegou essa criatura com as próprias mãos, sem nenhuma proteção, voltou no carro, era um Fiat Panorama antigo, sentou-se, colocou a criatura no colo, apesar do odor, apesar do aspecto nojento da criatura, que estava nua, oleosa, era uma coisa assim, parece carne, nas descrições dadas, parecia carne em estado de putrefação, certo? Porque essas criaturas estavam sofrendo com a nossa atmosfera. Esse rapaz, que tinha 23 anos de idade, cuja mulher estava grávida de gêmeas, que hoje são adolescentes, faleceu 3 semanas depois de infecção generalizada pelo seu corpo. Como se um botão tivesse sido acionado no seu sistema imunológico e ele morreu de infecção que nós recebemos todos os dias, mas que os nossos corpos debelam graças aos nossos anticorpos, às nossas defesas imunológicas. E o Exército, evidentemente, determinou que todas as informações fossem guardadas. Então, esse caso ainda está em aberto. Apesar de ele ser um dos alicerces da campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, ele não é um caso da aeronáutica, ele é um caso do Exército. E o Exército procede com um outro tipo de transparência diante do fenômeno UFO, ou até com uma falta de transparência, é o melhor termo, diante do fenômeno UFO. Esse caso ainda não foi liberado, apesar de nós termos conseguido um inquérito policial militar que foi instaurado para apurar responsabilidades quanto ao vazamento de informações do caso Varginha. Mas esse caso segue sendo o que eu chamo de o segredo militar mais bem guardado do Brasil. Porque envolve a captura de seres de outros planetas de maneira oficial e vivos, porém que morreram logo em seguida. E a sua nave. O fato é estarrecedor, para repetir as palavras da nossa, pelos próximos 4 anos, presidente. Tá? Terrível. Tá? A abertura ufológica brasileira ainda está incompleta, mas, como já está sendo dito aqui, né, resultou em algumas milhares de páginas. O caso Varginha continua sendo o nosso alvo. Nós não vamos desistir dessa operação, porque nós consideramos que a abertura deva ser completa. O governo alega, o Exército alega, e às vezes a Aeronáutica também, a Marinha, pouco se manifesta. Mas todos alegam o seguinte, que certas coisas não podem ser liberadas porque revelariam segredos do governo brasileiro, de segurança nacional. Por exemplo, se fossem reveladas informações sobre certos sobrevoos de discos voadores, perto de bases aéreas detectados por radar, isso poderia revelar a contrabandistas paraguaios, bolivianos, sei lá o quê, informações sobre a potência dos nossos radares, a localização dos nossos radares, frequência, etc. Tal, e por isso, então, certas informações não podem ser dadas à população. Então nós falamos para eles, ok, nós não queremos isso, nós somos patriotas. Essa parte nós ocultamos dos documentos. Vocês podem nos entregar os documentos que estão faltando ser entregues e ocultam essa parte. Mas o importante é que a parte ufológica do documento seja revelada. E essa é a nossa luta. O fato é que, nesses anos todos, desde 2004, portanto há 10 anos, quando nós começamos essa campanha, nós achávamos que nunca ia ocorrer uma abertura ufológica no Brasil. Nunca a gente ia conseguir fazer com que esses documentos fossem liberados. E hoje, no entanto, nós somos um exemplo para o mundo. Em vários outros países, os ufólogos tentam fazer o mesmo que nós fizemos aqui. Uma campanha popular que levou à liberação de hoje
quase 5.000 páginas de documentos oficiais do governo brasileiro que registram pesquisas ufológicas. Agora, amigos, isso também ocorreu graças, e nós temos que ser bem sinceros e mostrar isso, ao apoio de alguns militares muito importantes no processo de democratização do Brasil. Gente que era da época da ditadura e que viveu bem, fez a transição para a democracia e ocupou em ambas as situações, com muita dignidade, cargos importantes do meio militar brasileiro. Esse é o brigadeiro José Carlos Pereira, que disse simplesmente isso, e ele foi o comandante do Condabra, não é pouca coisa. Ele falou que todos os arquivos secretos devem ser abertos. Claro, quem lê nas entrelinhas já entendeu. Se todos devem ser abertos, e vários já haviam sido abertos, é porque os que haviam sido abertos não eram todos. Então, todos devem ser abertos. O fenômeno UFO não põe em risco a segurança nacional, ele deve ser de conhecimento de toda a sociedade, não apenas assunto de preocupação dos ufólogos. Faltou um D ali. Ou seja, ele falou que a sociedade tem que se engajar no processo de investigação desse fenômeno. Porque o que pode ser mais importante para cada um de nós, individualmente, e para todos nós coletivamente nesse planeta, do que ter a noção concreta, a informação sólida de que nós estamos sendo visitados por outras formas de vida, de que nós não somos sós no universo, de que existem muitas civilizações por aí, e que todas elas têm entre si uma ligação. Parece que somos todos seres humanos. Uma fração desta humanidade que está por todo o universo, está aqui no planeta Terra. Precisamos conhecer as nossas outras frações. Precisamos conhecer os nossos primos, os nossos irmãos cósmicos. Como dizia Chico Xavier, a nossa família cósmica. Tá? Foi ele quem estabeleceu o registro de ocorrências ufológicas através de um formulário próprio que hoje é entregue aos pilotos que têm contato com os discos voadores. Outro militar que deu também forte apoio à nossa campanha de pesquisa ufológica é o brigadeiro Ateneu Zambuja. Ambos estão aposentados. E ele disse que a investigação do fenômeno UFO deve ser de responsabilidade dos pesquisadores civis. Passou a bola para nós. Mas é obrigação da Força Aérea Brasileira apoiá-los nessa tarefa e o faremos. Estamos cobrando. Em abril, a convite do Ministério da Defesa, como resultado da Carta de Foz do Iguaçu, que nós emitimos num congresso que fizemos aqui em 2012, e que repetimos em 2013, que vamos repetir daqui 3 semanas, nós fomos convidados pelo Ministério da Defesa para ir a Brasília, nos reunirmos, nós, ufólogos da Comissão Brasileira, com os comandos das Forças Armadas. E lá pedimos exatamente isso. Cadê o apoio que a Força Aérea Brasileira ofereceu? Queremos ele. Na forma do estabelecimento de uma conexão mais sólida e um suporte mais consistente para que os civis possam investigar esse fenômeno com mais propriedade. E outro homem que nos deu muito apoio, o ex-ministro da Aeronáutica, Sócrates Monteiro, disse que os militares brasileiros vêm monitorando a ação de UFOs há décadas. Sua tecnologia é imensamente mais avançada do que a nossa e sua ação deve ser de conhecimento da nação. Vejam vocês, esses são alguns exemplos. Eu teria muito mais, porque ao longo desses últimos anos eu tenho me dedicado a entrevistar militares que estão doidos para abrir o seu coração para os ufólogos. Isso não só no Brasil. Eu tenho andado por países da América Latina inteira, entrevistado comandantes de operações de investigação ufológica oficial em seus países. O sigilo ainda permanece? Claro. O que foi aberto para nós até agora, essas 5.000 páginas, são a pontinha do iceberg. Aquilo que está para fora d'água. Mas nós somos gulosos. Nós queremos o iceberg inteiro. Ah, mas não cabe no seu caminhão. Tudo bem, eu faço um monte de viagens. Mas eu quero levar para casa, para a sociedade brasileira, todo o material que a Força Aérea Brasileira coletou sobre discos voadores até hoje. Eles dizem que não tem mais nada, mas nós achamos que tem. E isso, gente, já vem sido feito por vários países que têm processos semelhantes de abertura. Todos esses aqui. Somente aqui, no nosso continente, há 5 países que investigam oficialmente os discos voadores. O Uruguai, desde 1979. O Chile, desde 1997. O Equador e o Peru, desde 2002. E a Argentina, desde 2010.
Ontem eu dei uma entrevista aqui, quando eu falei isso, o repórter falou, o quê? Nós estamos perdendo até para os irmãos? Estamos perdendo para os irmãos. Os irmãos têm uma entidade de pesquisas ufológicas desde 2010, e nós aqui queremos o mesmo. Aí vocês talvez tenham estranhado, mas peraí, Vaticano? O que o Vaticano tem a ver com isso? Gente, o Vaticano é a instituição, é o país, que é um país, é um Estado, que mais tem informação sobre discos voadores do mundo. Porque há 5 décadas, o Vaticano, a Santa Sé, está espalhada pelo mundo através dos seus párocos, dos seus missionários, em todos os cantos do planeta. E se na Espanha do século XVIII, ou no Alto Xingu, em 1920, ou no México, ou na Argentina, décadas ou séculos atrás, alguém visse um UFO, a quem que ia relatar? Para o padre local, para o pároco local. E é o Vaticano quem tem dado mostras excepcionais de abertura quanto ao assunto. O Observatório Astronômico do Vaticano, eles têm um, que é comandado hoje pelo Guy Consolmano. Tem entre os seus oficiais homens que têm dado declarações espetaculares sobre discos voadores. Há poucos anos atrás, o jesuíta argentino de Rosário, José Gabriel Funes, que é PhD em sistemas estelares binários, que era o diretor do Observatório Astronômico, falou simplesmente o seguinte: um homem que se sentava à mesa do Papa anterior e passou a bola para outro cientista, religioso, mas cientista do Vaticano, que se senta à mesa do Papa Francisco. Não são só religiosos, são homens da alta hierarquia da igreja. José Gabriel Funes, esse jesuíta rosarino, daqui de Rosário, falou o seguinte: é óbvio que existem discos voadores e seres extraterrestres. Não aceitar a existência de espécies mais avançadas no universo é menosprezar a capacidade criativa de Deus. Isso foi dito por um homem da igreja que se sentava à mesa para jantar com o Papa. Acham que isso foi por acaso? Ele acordou alegrinho naquele dia e falou: oba, vou falar um negócio bacana para o pessoal aí. Negativo, isso tudo é planejado. O Vaticano tem dado essas aberturas, por quê? Porque o Vaticano é a instituição que está à frente de muita coisa e que sabe, assim como os Estados Unidos, que está vindo uma revelação aí de grandes proporções. Como é que os Estados Unidos, por exemplo, estão revertendo a sua posição de negar os discos voadores ao longo de tantas décadas? Porque eles não podem admitir que sabem que os discos voadores existem, porque há 6 décadas eles mentem dizendo que não sabem e que não existem. Hoje, a indústria cinematográfica, que está ligada à indústria bancária, que está ligada à indústria de todo tipo, ibérica, etc. e tal, e ao próprio governo americano, está tudo lá na parte da mesma teia. A indústria cinematográfica, Hollywood, as redes de televisão, etc. e tal, tem uma campanha explícita de dar a conhecer à sociedade que os discos voadores existem, que os extraterrestres são bonzinhos. Você vai aos Estados Unidos, liga qualquer canal de televisão, de qualquer rede, e de 20% a 30% das propagandas de TV tem um ET encenando a propaganda. Por exemplo, acabaram de lançar um carro novo da Ford. Quem que está dirigindo pelas estradas bonitas da Califórnia? Um ET. Acabaram de lançar uma pasta de dente nova. Quem está escovando o dente na propaganda? Um ET, um cinzinha bonitinho, engraçadinho. Tá assim, 20% a 30% das propagandas tem ETs. Essa é a forma que o governo está revertendo a situação criada por ele mesmo. Porque mesmo que Obama quisesse hoje, não poderia revelar o que sabe sobre os discos voadores. Porque vamos supor que Obama acorde um dia e fale assim: pá, estou com o saco cheio de tudo isso aí. Eu vou revelar o que eu sei. E chega lá e fala: bom, amigos, seguinte, realmente os discos voadores existem. Ok? Então não me encha mais o saco. Não. Peraí, senhor presidente, peraí. Tem mais umas perguntas aí. Desde quando vocês sabem isso? Aí não pode haver uma meia-verdade. Tem que haver uma verdade inteira. E ele vai ter que admitir que o governo americano sabe disso desde o princípio, desde os anos 40. E por que vocês mentiram para nós por esse tempo todo? E as perguntas serão tão constrangedoras que simplesmente é melhor evitá-las. Porque no pensamento militar, o que não se controla, o que não se conhece, é melhor que não se fale a respeito. Tá? Então, amigos, para encerrar isso aqui, eu gostaria de dizer que a abertura que nós planejamos, nós, ufólogos brasileiros, não é para nós, é para toda a sociedade. Nós queremos aprimorar o conhecimento que temos sobre os discos voadores, e parte desse processo passa por saber o que as nossas autoridades colheram de informação e passar isso à sociedade. É isso que nós estamos fazendo.
Nós estamos fazendo isso. Os documentos foram parar no Arquivo Nacional. Todos vocês podem abrir. E quem quiser baixar os documentos, aquele é o endereço, ufo.com.br/documentos. Essas são nossas últimas edições. Eu trouxe para vocês, porque me disseram que em Foz é bem complicado de encontrar as revistas nas bancas, alguns produtos da revista UFO ali, alguns DVDs, livros e principalmente a revista, caso vocês queiram. A gente pode conversar. Parece que não vamos ter tempo de perguntas, né? Mas eu vou estar aqui esses 2 últimos dias do evento, o tempo todo lá fora, e imensamente à disposição e feliz da vida de responder a todas as perguntas que vocês tiverem. Porém, antes de deixar e entregar o microfone para a Melissa, que já está me olhando feio, está passando a hora, né? Eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Há 3 anos, nós elegemos Foz do Iguaçu para ser a sede de um evento mundial de ufologia que a revista UFO organiza com aquela Comissão Brasileira de Ufólogos, sobre quem eu falei agora há pouco. Tá? Há 3 anos. Esse evento chama-se Fórum Mundial de Ufologia. Nós realizamos o primeiro em 2012 e emitimos a Carta de Foz do Iguaçu de 2012 para o Ministério da Defesa. E fomos ouvidos. Realizamos o outro evento em 2013 e emitimos uma carta ao Ministério das Relações Exteriores para pedir que ele faça gestão junto à ONU para reabrir as discussões ufológicas. E daqui 3 semanas, do dia 27 ao dia 30 de novembro, vamos realizar no Hotel Golden Tulip Internacional, aqui em Foz, o 6º Fórum Mundial de Ufologia, aberto à população. Nós convidamos 22 conferencistas de 10 países, os top nas suas áreas ufológicas, em 10 países, virão a Foz do Iguaçu, nesse que será o maior evento já realizado pela ufologia brasileira. Vocês tinham ideia disso? Vai acontecer aqui daqui 3 semanas. Tá? Nós deixamos aí em cima de cada uma das cadeiras um folheto com uma ficha de inscrição. Obrigado. É esse aqui. O evento, o Fórum Mundial de Ufologia, nós chamamos de UFOS. Tá? Vocês podem se inscrever e entregar o folheto ali em cima da minha mesa. E eu recomendo àqueles que morem aqui ou que possam participar, que participem, porque esse vai ser um evento grandioso sobre o assunto. E sobre isso... a Melissa pediu para lembrar que eu estou do lado da livraria, tá, do IPC. Tá? E para que vocês se motivem a participar disso, eu gostaria de passar um trailer do nosso evento. Preparem-se para se arrepiar. Dá para apagar um pouquinho as luzes? Onde que a gente apaga as luzes aqui? Podemos apagar as luzes aí? Obrigado.
Minha filha... Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de vir falar sobre esse assunto aqui. Eu posso abusar? Me dá mais 3 minutos? 5 minutos? Posso? Sabe por quê? Nós temos um fenômeno acontecendo no Brasil que se chamam agroglifos. Aquelas figuras nas plantações. E elas ocorrem desde 2008 no Brasil, sempre na mesma época, sempre no mesmo lugar. Na cidade de Ipuaçu, em Santa Catarina, no final do mês de outubro, no começo do mês de novembro. Por isso que quando eu recebi esse convite para vir aqui, justamente nessa época, eu falei, ai, como é que eu vou fazer? Porque quando as figuras surgem lá, eu tenho que ir para lá investigar, porque são mensagens extraterrestres deixadas nos trigais. Tá? Eu queria que você preparasse aquele vídeo, por favor. Já te peço para colocar. Amigos, no domingo passado, eu acordo, vou tomar meu café da manhã, toco o telefone, é de Ipuaçu. Javaer, eles surgiram esse ano, já estão aqui. Eu falei, pô, que bom. Agora, uma semana antes do evento de Foz, senão a coisa ia ficar atropelada. Peguei o carro, recebi a comunicação 8 horas da manhã. Às 9 eu já estava na estrada. Às 2 eu já estava lá, 400 quilômetros de distância. Infelizmente eu cheguei e uma das 2 figuras já havia sido destruída. Mas a outra figura estava intacta. E eu tive a oportunidade de investigar e filmar com um drone da revista UFO a segunda figura de vários ângulos. E eu fiz isso agora. Então, são só mais 4 minutinhos que eu quero mostrar para vocês o resultado dessa filmagem. Garanto que vocês vão gostar bastante. Vamos lá? Apaga a luz. Obrigado, Ju. Isso foi feito tudo durante essa semana, essa filmagem, música, etc e tal. Porque a investigação foi super fast, super rápida. Foi no dia da eleição, nem votei. Também para quê, né? Olha só, uma figura enorme, como vocês vão ver do alto, feita de uma hora para outra, encontrada na manhã do dia 26, domingo passado, num ponto de Ipuaçu. Uma figura impressionante. Mais uma que surge ao longo de 7 anos de manifestação, sempre no mesmo local. Eu caminhei por quase 1 hora fazendo as medições dentro desse ciclo, mas eu não conseguia ter ideia do formato da figura toda, de tão grande. Tem mais de 150 metros de comprimento, os pontos principais têm mais de 100 metros de diâmetro e eles se interseccionam. Foi somente quando eu joguei o drone a 600 metros de altura que eu pude ter uma ideia do formato dessa impressionante figura, que por 7 anos seguidos surge no oeste de Santa Catarina, só lá, em toda a América do Sul, em todo o Brasil, em nenhum outro ponto, somente lá. Obviamente, alguma forma de inteligência, deixando para nós um sinal da mesma maneira como deixava nos anos 80 e 90 na Inglaterra. As plantas são dobradas cuidadosamente, num desenho que não pode ser visto do chão. Imaginem o tamanho disso. Essa é a figura a 600 metros de altura. Impressionante. Vejam o tamanho dos carros que estão lá na estradinha. Aquele preto é uma Duster que tem 4,30 metros de comprimento. Imaginem então o tamanho da figura. As medições chegam a 150 metros, de um ponto a outro. Como isso foi feito? Sem que ninguém visse. Há moradores em todo o redor daquela localidade e ninguém viu. Nunca ninguém vê nada. As alegações de que são fraudes são incabíveis, porque esse fenômeno não pode ser reproduzido. Há mudanças eletromagnéticas, há energia residual deixada ali, e as plantas que são dobradas
elas não morrem. E você sabe que se pegar um caule de trigo e dobrar, você mata a planta. Nesse caso não, a planta continua crescendo rente ao solo e ela não morre. Mas se você tentar desdobrar, você aí então mata a planta. Há alterações químicas, há alterações genéticas. As sementes das plantas que foram atingidas, que foram dobradas, quando experimentadas em laboratório, germinaram mais rapidamente e com mais vigor. O que nós sabemos sobre essas figuras são legítimas, são reais, não tem dúvida. 2, elas são feitas com inteligência, há uma razão, há uma intenção em fazê-las. É um sinal para nós. 3, não são produzidas por seres humanos, por mãos humanas. Por definição, são produzidas por não humanos. Nós chamamos de mensagens cósmicas extraterrestres. Não temos outra forma de entender isso. Melissa está perguntando por que os fazendeiros destroem. Porque eles ficam irritados, alguns deles, disso acontecer em suas propriedades, porque estraga e as pessoas vão lá visitar. E alguns, por exemplo, no ano passado, no ano retrasado, alguns agroglifos surgiram em terras de pessoas evangélicas que acharam que isso era uma maldição do demônio. Então passaram a máquina e destruíram tudo. Infelizmente, isso tem acontecido. Mas esse ciclo aqui, quando eu cheguei às 2 da tarde em Ipuaçu, depois de 400 quilômetros, ainda estava intacto. Eu filmei imediatamente tudo. E algumas horas depois o proprietário mandou destruir esse também. E hoje não há mais nada lá, infelizmente, que nós possamos investigar. Simplesmente foi tudo perdido. Então, muito obrigado por me darem mais esses 5 minutos. E, gente, obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Mais uma vez, agradeço imensamente a vocês por me darem essa oportunidade. Obrigado.